Imediato já coloca na tela do YouTube, o último GC do programa, a gente fala agora da equipe esmeraldina, e lá no Goiás, a polêmica do Jajá permanece, né? A pergunta é a seguinte, o Jajá vale toda essa investida do Remo? Fala a verdade, gente, o Jajá fez uma boa Série B de Campeonato Brasileiro. Mas o Jajá é isso tudo, esse jogadorzaço, esse cara assim que, meu Deus do céu, o Remo tentou uma primeira investida, até acho que de uma forma errada, equivocada, antiética, porque o que você quer quando você, né, o que você faz quando você quer alguém, algum jogador, algum negócio? Você procura o dono dele, ou você procura quem tem os direitos em relação à propriedade naquele momento. O que o Remo deveria ter feito? Gente, pega um telefone, é tão simples. Goiás, Michel Alves, né, Guidão, eu quero o Jajá. Qual que é a multa rescisória dele? Qual que é a condição dele? Vocês aceitam negociar? Eu tenho um jogador aqui, se bem que o jogador do Remo, acho que pro Goiás não interessa. O Remo tendo dificuldade lá para montar um time para Série A. Né? Não teria jogadores sobrando com qualidade para emprestar para o Goiás. Mas negocia a forma de pagamento, negocia o prazo. Agora o Remo me passou a sensação de que ele pensou que procuraria o jogador, seduziria o jogador, né? E ficaria por isso mesmo. O jogador deixaria o Goiás. Faltou até inteligência ao pessoal do Remo, porque eles nem pesquisaram como é o Goiás. O Goiás é um time que, historicamente, sempre negociou bem os seus jogadores. E negociava com grandes equipes do futebol do Brasil. Equipes grandes, do eixo Rio-São Paulo, né? Enfim. Ô, Jean Lopes, o que você me fala dessa situação? Antes do Jean, do Tim e do Danilo Dias, só coloca na tela do YouTube a informação do André Rodrigues, a informação que ele deu ontem no X, né? Ontem no Golaço a gente falou bem dessa situação. Olha aí, ó. O Goiás confirmou que recebeu hoje uma proposta, hoje no caso ontem, né? Pelo atacante Jajá. A diretoria Alviverde fez contra a proposta e aguarda a resposta da diretoria azulina. Então essa é a situação. A imprensa paraense está falando que a oferta do Remo seria na casa de R$1 milhão. R$1 milhão. O Jajá é isso tudo, né? E outra coisa, para você, qual será o desfecho dessa novela? Negocia, fica com o jogador insatisfeito? O que o Goiás deveria fazer, no caso Jajá, visando a sequência da temporada? Jean Lopes, conta para mim, dá receita. Thiago, rapidamente, antes, é o seguinte, o Guilherme Marques fez 13 participações em gols, entre assistência e gols em 2023, o Robert 13 também pelo Atlético na Série B. O Atlético é um time muito ruim, o Robert jogou muito menos partidas que o Guilherme Marques. Um jogou a Série A, o outro a Série B, né? Tem uma diferença. E o Guilherme Marques está hoje na Série A, contratado pela Chapecoense, e aliás, o Robert está na Série A, contratado pela Chapecoense. O Guilherme Marques caiu da A para B, né? Mostrando que o momento do Robert é muito mais ascendente. Mas falando do Jajá, Thiago, eu acho que o Goiás tem que cobrar o valor da multa. O Goiás não deve fazer graça pro Remo. O Remo tem que respeitar o Goiás. Né? O Marcos Braz, quando ele era diretor de futebol do Flamengo, ele era acostumado a fazer esse tipo de coisa no Flamengo, que é um time muito rico, protegido pela Rede Globo, protegido pelo Estado do Rio de Janeiro, protegido pela CBF, protegido pelo STJD. Então ele acostumou a fazer isso. Só que agora, Marcos Braz, antes você era dirigente de um time muito grande, um gigante, Flamengo. E normalmente você fazia isso com os times menores. Agora não, agora você está num time pequeno e está querendo afrontar um time muito maior que você. Então o Goiás deve manter o Jajá, entendeu? E liberar pelo valor da multa. O Jajá não é tudo isso mesmo, não é esse jogador todo para ter esse imbróglio por causa dele, mas o Goiás não deve deixar o Remo passar por cima dele, deixar o Marcos Braz ofender o Goiás como está fazendo, porque o Goiás é um time grande, organizado, né? Nunca deixou que os times passassem a perna nele. Pelo contrário, ele já deu tombo, no bom sentido da palavra, né? Fazendo um negócio bem feito. No Flamengo por 2 vezes, quando vendeu o Lúcio para o Flamengo, o Lúcio Bala, e quando vendeu o Michael para o Flamengo. Se o Goiás deu tombo, no bom sentido, no Flamengo, imagina no Remo, seu Thiago. Like Imóveis. Luz 54. Coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube. Eu entendo a versão do Jean e eu até concordo com ela. Só que a situação é a seguinte: como que você fica refém de um jogador insatisfeito aqui no seu elenco? Porque o Jajá, eu concordo plenamente com os senhores, ele não é isso tudo. Ele é um jogador esforçado que fez uma boa Série B, ok? Só isso. Ele não era deprimente, como muita gente pintava quando ele chegou, e eu defendi ele aqui em vários momentos, mas ele também não é craque. Só que o momento do futebol é um momento tão complicado que uma equipe que está. O Remo não é de Série A. O Remo está. Vejam só a conjugação do verbo.
Ele não é de Série A. Ele está transitoriamente, neste período, em 2026, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás é um time de Série A. É um time de Série A, na sua essência, na sua camisa, na sua história. Mas, enfim, fazer o que diante disso, Danilo Dias? Cobra a multa total, 5 milhões, fecha em 1 milhão, fecha em 2 milhões. O que você faria nessa novela, nesse imbróglio envolvendo Já, Goiás e também o Remo, craque? Não foi a melhor gestão desde o início conduzida pelo jogador, pelo staff e pelo tudo que se fez, postagens que ele colocou, agora já tirou a localização do GO lá do próprias redes sociais dele. Eu já passei por alguma situação semelhante, criei uma expectativa de ir para um clube que me queria, mas tinha falado comigo e depois foi falar com o clube no qual eu estava. Ele não me libertou na época, não queria, eles quiseram pagar. Eu criei aquela expectativa, deixei de ter a qualidade nos treinos, deixei de me empenhar nos treinos. O maior prejudicado fui eu, que depois fui até pro banco de suplentes. Enfim, a forma como foi conduzido. É normal o jogador criar a expectativa de ir para um clube como o Clube do Remo, torcida apaixonada, chegar a jogar uma Série A, estar ali num ambiente diferente. Agora, eu não quero entender que o Goiás vai permanecer com um jogador que, de fato, parece que não quer ficar aqui. Temos que olhar todos os lados. Chegar no Já, como homens, falar, cara, você tem uma multa, receber a proposta. Se chegar nesse valor, eu vou te libertar. Mas se não chegar, você quer ficar aqui? Agora, não adianta ele falar que também não quer. Mesmo o Clube do Remo não chegando a um valor de acordo com o Goiás, se ele ficar aqui de olhinho puxado para um lado, deixar cair um nível técnico de treino, aí vai ser prejudicial para ambos os lados. Aí até você falou que eu sou meio radical. Eu sou meio radical nesse ponto. Pode